Todo mundo, em algum momento, enfrenta algum tipo de problema. Eles podem ser pequenos ou grandes, mas o importante é que ninguém está imune. Se você é criança, adolescente, adulto, ateu ou crente, não faz diferença, porque os problemas e dificuldades são como dias de chuvas, que de vez em quando aparecem. E mesmo que você prefira o sol, eles fazem parte da vida de todo mundo. Às vezes são decepções, como quando você espera algo que não acontece, ou doenças que deixam a gente triste, ou cansados, abatidos. Tudo isso faz parte da vida. Deus não quer que você finja que os problemas não existem. Ele nos ensina a enfrentá-los e a perceber que mesmo em meio às dificuldades, Ele está com a gente. Então, quando a tristeza, o medo ou qualquer outro problema aparecer, você pode ter certeza que não está sozinho. Deus está lá, pronto para te ajudar. Tem gente que diz e até prega que pelo fato de acreditarmos em Deus, não vamos ter problemas. Como se por sermos cristãos, tudo fosse perfeito o tempo todo. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina que devemos esperar por problemas. Isso porque o mundo em que vivemos não é perfeito. Desde Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto que não podiam comer, o pecado entrou no mundo. E a partir daí, os problemas começaram a fazer parte da nossa vida. Então, mesmo seguindo a Deus, isso não quer dizer que nunca vamos ficar doentes, tristes ou desapontados. Pelo contrário, até Jesus, que é o Filho de Deus, passou por muitas dificuldades. Ele sofreu, foi perseguido e no final foi crucificado, mesmo sendo perfeito. Se até ele enfrentou problemas, por que você não enfrentaria? Tem gente que acredita que se você for fiel a Deus, sempre vai ter saúde e dinheiro, mas isso não é o que a Bíblia diz. Deus nos promete estar conosco em todos os momentos, até nos difíceis. Tem gente que acredita que se você for fiel a Deus, sempre vai ter saúde e dinheiro, mas não é isso que a Bíblia ensina. Quando os problemas aparecem, nós não precisamos nem ficar surpresos, porque eles fazem parte da vida. E Deus nos ajuda a enfrentá-los com fé e coragem. Mas isso não significa que existem coisas que não podem ser evitadas antes de se tornarem um problema. Imagine que você está jogando bola dentro de casa e acaba quebrando algo. Esse problema poderia ser evitado se você estivesse jogando bola lá fora. Se você tivesse ido para a rua ou para o quintal, nada teria quebrado. A mesma coisa acontece na nossa vida. Alguns problemas acontecem por causa das escolhas que fazemos. A Bíblia nos ensina muito sobre isso. Lembra da história do filho pródigo? Ele decidiu sair de casa, gastar todo o dinheiro dele de uma vez e acabou passando muita dificuldade. Se ele tivesse ficado em casa, nada daquilo teria acontecido. Isso mostra que muitas vezes nós mesmos criamos os nossos problemas por não ouvir os conselhos ou por tomar decisões ruins. Mas o bom é que se a gente prestar atenção nas nossas escolhas e tentar fazer o que é certo, muitos problemas podem ser evitados. Claro, nem todos os problemas podem ser prevenidos. Alguns simplesmente acontecem, mesmo que a gente tenha feito tudo certo. Mas é importante lembrar que se pudermos evitar algum problema, vale a pena pensar antes de agir. Mas existe uma parte boa nisso tudo. Os problemas, mesmo aqueles que a gente não consegue evitar, podem ser superados. Isso não quer dizer que eles vão sumir como mágica, mas significa que você pode aprender a lidar com eles e continuar vivendo bem, apesar das dificuldades. Como, por exemplo, a perda de alguém que a gente ama é provavelmente uma das coisas mais difíceis que podemos enfrentar na vida. Não importa a nossa idade, quando perdemos alguém especial, sentimos um vazio, uma tristeza enorme. E não é errado ficar triste. A Bíblia mostra que até Jesus, quando perdeu um amigo, chorou. Chorar, sentir saudade e tristeza faz parte do processo. Quando passamos por isso, é importante lembrar que precisamos de tempo para nos adaptar à ausência daquela pessoa. Não é o momento para tomar grandes decisões, porque a dor pode confundir nossos pensamentos. E tudo bem sentir essa tristeza, porque ela faz parte de lidar com a perda. Outra coisa que pode ajudar é buscar apoio. Deus é chamado de o Deus de toda a consolação em 2 Coríntios, o que significa que Ele está sempre pronto para nos confortar. Além disso, é importante falar com amigos ou familiares que também entendam o que estamos sentindo. Conversar com pessoas que já passaram por algo parecido pode nos fazer sentir menos sozinhos. Algumas pessoas enfrentam desafios ainda maiores, como perder a visão ou a audição, e você já viu quantas dessas pessoas vivem vidas cheias de alegria e realizações? No momento em que estou gravando esse vídeo, está acontecendo a Paralimpíada, onde diversas pessoas com os mais diversos tipos de necessidades especiais estão participando e se superando mesmo com um problema presente. Isso mostra que por mais que os problemas sejam difíceis, nós somos capazes de superá-los com a ajuda certa e com a atitude correta. A Bíblia nos ensina que quando os problemas aparecem, devemos desenvolver virtudes cristãs, como paciência,
fé e esperança. Essas atitudes nos ajudam a atravessar momentos difíceis com coragem. Cada problema pode ser visto como uma oportunidade de crescimento. Pode ser que depois de superar um desafio, você se torne mais forte e mais sábio. E isso é uma dádiva de Deus. E Deus, em toda a sua sabedoria, não nos deixou sozinhos para enfrentar todas essas dificuldades que podem aparecer. Ele coloca pessoas em sua vida que vão estar dispostas a estender a mão quando você estiver passando por uma tempestade. Pode ser um amigo que você ouve, um familiar que te dá um conselho, ou até alguém da igreja que ora por você. E claro, Deus, que está sempre pronto para nos ouvir e nos consolar. A Bíblia nos ensina a importância de pedir ajuda quando precisamos. Ninguém precisa carregar o peso de um problema sozinho. Quando compartilhamos nossas dificuldades, as coisas ficam um pouco mais leves. Já reparou como depois de conversar com alguém de confiança, você se sente um pouco mais aliviado? Isso acontece porque o apoio das pessoas ao nosso redor faz toda a diferença. E além da ajuda das pessoas, temos a ajuda mais poderosa de todas, a de Deus. Ele conhece nossos problemas melhor do que qualquer um e sabe exatamente o que precisamos. Às vezes, Ele usa as pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Outras vezes, Ele nos dá força e sabedoria diretamente para que possamos lidar com as dificuldades de uma maneira que nem sabíamos ser possível. Então, sempre que os problemas aparecerem, não tenha medo em pedir ajuda. Lembre-se de que você tem pessoas que se importam com você e que Deus está ao seu lado, pronto para te dar o apoio que você precisa. Mas qual seria esse consolo que Deus pode nos dar? Uma das coisas mais incríveis que a Bíblia nos ensina é que mesmo com todos os problemas que enfrentamos aqui na Terra, temos uma promessa maravilhosa. Deus nos prometeu um lugar onde não haverá mais problemas. E este lugar é chamado céu. Imagina como seria viver um lugar onde não existe tristeza, dor ou preocupações. Lá, Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas e não haverá mais sofrimento. Às vezes pode parecer difícil de acreditar, especialmente quando estamos passando por um momento muito difícil, mas essa promessa é uma das maiores razões pelas quais podemos ter esperança. Mesmo que aqui na Terra enfrentamos doenças, perdas e tantas dificuldades, sabemos que essa não é a nossa casa permanente. O céu é o lugar onde Deus quer nos receber, e lá tudo será perfeito. Isso não quer dizer que nossos problemas aqui não importam, eles são reais e dolorosos, mas a promessa do céu nos dá força para seguir em frente, sabendo que um dia toda dor vai acabar. Quando as coisas ficarem difíceis, lembrar dessa promessa pode ser um grande conforto. Isso nos ajuda a ver além do que está acontecendo agora e nos dá a esperança de que o melhor ainda está por vir. Enquanto isso, podemos confiar que Deus está conosco em cada passo dessa nossa caminhada, nos ajudando a superar os problemas de hoje com a expectativa de uma vida eterna com Ele. Às vezes podemos pensar, mas se todo mundo tem problemas, qual a vantagem de ser cristão? A verdade é que além de termos Deus ao nosso lado aqui na Terra, enfrentando as dificuldades com a gente, temos essa promessa maravilhosa de um lar eterno. Saber que um dia vamos estar com Deus, num lugar sem problemas, nos dá forças para continuarmos firmes, mesmo nos dias mais difíceis. Essa promessa é como uma luz no fim do túnel. Quando os problemas parecem grandes demais, podemos lembrar que eles são temporários e que um dia todos eles vão acabar. E quando você estiver no céu, vai viver a verdadeira alegria junto de Deus para sempre. Então, depois de tudo o que conversamos, o que podemos aprender? Jesus veio ao mundo não para que tivéssemos paz. Em nenhum momento ele disse que acabaria com nossos problemas. Ele veio acabar com o maior problema, que é o pecado. Mas isso não significa que não vamos ter outras dificuldades. Mas apesar disso, Ele quer que a gente viva com alegria e esperança, sabendo que os problemas são parte dessa jornada, mas que nunca estamos sozinhos. Deus nos dá todas as ferramentas que precisamos para viver bem, superar as dificuldades e sermos felizes. É como se Ele tivesse preparado uma despensa cheia de coisas boas para nos ajudar a enfrentar qualquer situação. Mas às vezes, nós esquecemos de usar esses recursos e acabamos vivendo de uma maneira mais difícil do que precisamos. Então, o que você deve fazer? Precisa entender que os problemas vão chegar, mas quando chegarem, você continuar mantendo a confiança de que você pode superá-los com a ajuda de Deus. E o mais importante, sempre lembrar da promessa de uma vida abundante em Jesus. Uma vida onde, mesmo com altos e baixos, temos o apoio divino para nos fortalecer e nos guiar. Cada cristão
tem o privilégio de viver uma vida cheia de esperança e alegria em Cristo. E com a ajuda dele, podemos enfrentar os problemas, vencer as dificuldades e viver de forma abundante, sabendo que o melhor ainda está por vir.